Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do BTG Pactual Digital. Um prazer estar com você aqui compartilhando ideias sobre finanças e investimentos para que você tenha melhor qualidade de vida e saiba lidar cada vez melhor com as suas finanças. Bom, eu estou fazendo a série aqui Viver de Renda e a gente já fez 2 vídeos, esse é o terceiro, que a gente vai dando insights aqui, dicas para você construir uma renda passiva, uma renda que seja suficiente para custear a sua qualidade de vida ao longo do tempo e você tenha um conforto financeiro. Antes de começar o conteúdo de hoje, eu já vou sugerir que você se inscreva no canal do BTG Pactual Digital, clicando aqui embaixo, e ative as notificações e dê já o seu like também no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo, como sei que você adorou os 2 primeiros. E se você não viu nenhum deles, procure aqui no canal do BTG, que com certeza eles vão complementar o aprendizado que nós vamos falar agora. Bom, então no vídeo de hoje eu vou trocar algumas ideias com você sobre como que é essa jornada, essa construção do caminho para viver de renda. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que existe um primeiro período, que é um período onde a gente vai formar o que a gente chama de coluna de ativos geradores de renda passiva. O que é isso? Lembra lá no vídeo 2 que eu falei para vocês algumas maneiras que a gente tem para gerar renda passiva, como juros de aplicações financeiras, dividendos de ações, rendimentos de fundos imobiliários. A gente deu uma pincelada sobre isso. Só que agora a gente precisa trabalhar para construir essa renda passiva. Então isso é muito importante porque viver de renda significa ter um período de construção. Isso significa que você tem que pensar já nisso e já começar a atuar e caminhar nessa jornada. Não tem como viver de renda sem construir essa coluna de ativos geradores de renda. E aí existem 2 questões muito importantes que você precisa se atentar. Existe a primeira etapa, que é a etapa de formação dessa coluna de ativos, e existe uma segunda etapa, que é a etapa onde você vai usufruir da renda passiva proveniente desses ativos. Por que você tem que pensar dessa maneira? Porque no meio do caminho, a diferença entre uma e outra está basicamente em como você vai utilizar os rendimentos provenientes desses investimentos, dessas fontes de renda passiva, durante a sua jornada, durante a construção. Lembra daquela coisa do juros composto? Então, é isso que eu estou falando. Porque, na verdade, se você não fizer uma separação entre as 2 coisas, corre o risco de lá no começo da sua jornada, você ter a iniciativa de começar a resgatar os rendimentos provenientes desses ativos geradores de renda passiva para o seu custeio das suas necessidades. O grande problema é que se você fizer isso ainda na fase de formação da sua coluna de ativos, é que você não vai ter o efeito exponencial dos juros compostos. Então o ideal é que no período de formação dessa sua coluna de ativos, você se dedica a pegar todos os rendimentos e reinvesti-los. Dessa maneira, o seu patrimônio vai crescer de maneira cada vez mais acelerada, gerando cada vez mais rendimentos para você. Então seria como a gente construir uma bola de neve, né, de rendimentos, uma vez que os rendimentos inicialmente vão ser suficientes para te auxiliar a criar, a comprar mais ativos geradores de renda, gerando cada vez mais rendimentos. Isso associado ao dinheiro que você, se tiver bem planejado, vai conseguir sempre aportar proveniente da sua qualidade nas suas finanças pessoais e do seu trabalho atual. Então é importante você fazer essa distinção para que você não comece a torrar rendimentos antes do momento em que você já tem essa coluna de ativos formada, porque se você fizer isso, fatalmente o seu trabalho vai ser muito mais árduo, muito mais difícil e você não vai contar com o impulso dos juros compostos nesse processo. Então é isso. Então primeiro você saiba que tem o período de formação e esse período de formação requer que você não resgate nada, tente não resgatar nada para as suas necessidades, mas sim reinvesti-los para multiplicar cada vez mais essa formação de renda. E depois, aí sim, quando você tiver atingido um determinado patamar financeiro que já gere no bolo dos seus investimentos fontes de renda suficientes para custear a sua qualidade de vida, aí sim você pode começar a pensar em usufruir desse patrimônio. Agora, uma dica que eu te dou é que você não faça uma conta muito justinha, não. Por quê? Porque às vezes alguns rendimentos em alguns momentos da economia podem ter variações, e se você depende de todo o rendimento exatamente, o que vai acontecer é que ao longo do tempo a inflação também vai corroer o seu investimento, né? E também esse rendimento que você recebe vai perdendo valor.
Então o ideal é que você se organize para formar uma geração de renda um pouco maior do que a sua necessidade, e aí depois você vai sempre resgatando parte desses rendimentos, deixando a outra parte também sendo reinvestida. Assim você vai perpetuar cada vez mais a sua geração de renda e vai ter, sem dúvida alguma, a possibilidade de viver de renda com muita qualidade. E isso você pode alcançar não apenas na velhice. Dependendo da sua idade, dependendo do seu planejamento, pode ser que você antecipe isso se você for muito disciplinado e diligente ao longo dessa jornada de construção da sua coluna de ativos geradores de renda, beleza? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Lembrando, inscreva-se aqui no canal do BTG Pactual Digital, ative as notificações e, como eu havia dito no começo, para você dar o like, certamente você já deu, mas se você não deixou o like para a gente, deixa agora, porque eu tenho certeza que você vai usar muito bem esse conteúdo que a gente fez para você. E no próximo vídeo da série, eu vou falar para você como usufruir com liberdade antes mesmo de atingir o montante para viver plenamente de renda. Um grande abraço e até lá!